Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito do casamento. Por que os casamentos de hoje duram muito pouco? O que aconteceu? Outrora, há 30, 40 anos atrás, os casamentos eram para a vida toda. Por que será? Vocês já fizeram essa pergunta? Já se perguntaram o porquê, o motivo, né, de não ter mais casamentos tão duradouros? Eu estava me fazendo essa pergunta hoje. Eu vi um vídeo na internet e o cara falando lá a opinião dele, mas eu não concordei com muita coisa. Ele falou mais questão religiosa, ele falou muita coisa sobre costumes, enfim. Os casamentos hoje não estão dando certo porque antigamente se dava certo porque as mulheres não trabalhavam. As mulheres elas dependiam financeiramente do homem. Às vezes a mulher casava com um cara e não queria mais o cara, ela não tinha para onde ir. Ela não tinha recursos. Os pais não aceitavam. Mulher que era separada era mal vista pela sociedade. Mal vista pela sociedade. E eu conheço pessoas que não se separaram, viveram 30, 25 anos, né, com a pessoa e só veio se separar há 6 anos atrás por conta que realmente não dava mais certo. E a mudança da trajetória da sociedade. Porque antigamente a mulher ela ficava com o cara porque dependia financeiramente. A mulher é como se fosse uma posse. Infelizmente, é a verdade. Casamentos onde eram muito maltratadas, cara. Muito maltratadas. E hoje, vocês podem perceber, não sei se vocês são casados ou divorciados, ou as mulheres também, ou vocês são filhos de pais separados. A dinâmica mudou. Hoje não é mais visto como era antigamente. Tudo naquela época era por conta de depender, porque não se tinha trabalho, as mulheres não estavam no mercado de trabalho. E os trabalhos que as mulheres faziam era professora, costureira, né? Que mais que fazia também? Enfermeira. Eram profissões que as mulheres podiam fazer. As mulheres não tinham empresas, as mulheres elas não acredito também não tinha médicas. É. Você pode ver que até hoje, né, tem uma certa coisa que enfermeiro não tem tantos enfermeiros, né? Tem mais enfermeiras, né? Porque professoras também são mais professoras do que professores, enfim. É por conta daquela dinâmica da sociedade, naquele contexto. Então, eu acredito que essa mudança que começa a mulher ter ascensão, a mulher hoje ela está no mercado de trabalho, ela está competindo com o mesmo espaço do homem. Tem mulheres que são empresárias, tem mulheres CEOs de grandes empresas, né? Até salvo engano aí, era uma mulher CEO de um banco aí, o Flow também tinha, né? O podcast tinha também uma CEO, enfim. Hoje a dinâmica e o pensamento da sociedade mudou sobre várias coisas. E às vezes eu fico pensando e dizendo, caramba, será que
eu vou ter uma família certinha, vou arrumar uma pessoa, vou passar 10, 20 anos, 30 anos. Não é assim fácil. Vai depender de muita coisa, vai depender da pessoa abrir mão de muita coisa, a pessoa querer estar comigo e eu com ela, sabe? Porque o mundo hoje mudou demais. A dinâmica é totalmente diferente. As redes sociais estão aí, as mulheres elas têm mais oportunidades de leques de homens aí à sua disposição. Querendo ou não, o homem também, entendeu? Elas têm a liberdade dela financeira. Às vezes ela não quer engravidar, sabe? Porque se você for parar pra pensar, cara, é complicado você ter gerar uma criança, né, no seu, você vai ter 9 meses, né, com a criança, enfim, ter todo o cuidado, não vai poder fazer as atividades, a vida para. Você chegar e dizer que a vida não para, sabe? Minha irmã trabalha comigo e eu vejo quando ela tá com TPM, né? Quando ela menstrua, enfim. Ela fica um porra estressada e tal, agoniada, da fome, enfim. Mulheres reagem diferente dos homens. Então, a gente tem que se acostumar. Essa é a mudança. Talvez a mudança não foi tão interessante pra gente como homem. Não foi. Mas não tem como a gente mudar isso mais. Até os conceitos da Bíblia, né, biblicamente falando sobre isso, tem muitas pessoas que estão na igreja e são separados, não é? Vários casos, né? Artistas famosos que são evangélicos, né? Até o próprio Kaká já está no segundo casamento, tal, parece o terceiro. A mulher dele era evangélica, mas não queria mais ele, entendeu? E hoje, para você ter uma relação da forma que a gente vive, uma forma tão agoniante, rápida, uma relação muito de estética, beleza. As coisas mudam, né? O mundo não está estático, o mundo está sempre em movimento, mudando a dinâmica de tudo. Todo dia, a quantidade de informação que a gente tem, cara, se for parar para pensar, a informação que um homem extremamente culto em Nova York, na década de 20, toda a informação que a gente tem no dia, o cara tinha em um ano, era 7 meses, uma pesquisa, eu tava vendo. Então tudo mudou. A dinâmica de vida mudou e a gente tá se adaptando. Lógico que vai ter as exceções, mas exceções a gente não pode contar com exceções. A gente tem que contar com a realidade. São muitas pessoas separadas, são pessoas que não têm vontade de ficar com um parceiro e acaba e vai ver outra vida. E tem que ser assim, cara. No sentido do que? Se você não está feliz com a pessoa, você não pode se aprisionar. Quantas e quantas mulheres que não tiveram a oportunidade, que passaram anos e anos com o homem sem gostar dele, sem amar ele, presa por conta da sociedade, por conta da questão financeira que ela não podia sair de casa, por conta do que os vizinhos iam falar dela. Será que isso também a gente tem que pensar o outro lado, né? Então, eu queria saber de vocês sobre isso. Eu não estou defendendo, eu só estou falando para vocês, né? Eu só estou falando, não fique com raiva do mensageiro, é só a mensagem que no dia a dia de vocês estão vendo. Os casamentos não duram tanto. Prazo de validade ninguém tem, mas também o saco de aguentar coisas caladas, assim, de ver todo dia uma pessoa e não enjoar, porque a pessoa tem dia que tá chato, tem dia que tá ruim. E as pessoas, nós seres humanos somos complicados. Nós somos complicados sim. Lógico que tem pessoas menos complicadas, mas a maioria, da grande maioria é complicada. Então eu acredito que essa áurea, essa, como é que eu posso dizer, essa questão da gente querer que
volte, né, aos períodos que nossos pais viveram, nossos avós, não vai voltar. A gente tem que pensar isso, não vai voltar. Lógico que a gente tem que procurar pessoas, né, que sejam parecidas conosco, mas não necessariamente por ser parecido com a gente vai passar 10, 20, 30 anos. Sabe? Então eu venho observando isso e eu acredito que a gente tem que ter essa noção de entender a vida como ela é e saber que mudou. A sociedade mudou, as coisas mudaram. E eu não estou dizendo que essa mudança foi boa ou ruim. Só estou comentando para algumas mulheres que passaram por essas dificuldades que eu estou falando, né, de não ter coragem de se separar de um cara que às vezes agredia ela, um cara que maltratava, às vezes era um cara muito grosseiro, às vezes é um cara que humilhava ela, que ela não podia usar tal roupa, fazer tal coisa, tinha horário para chegar, não saía de casa, tinha que sair com o marido, enfim. Coisas que, na verdade, as mulheres na época não tinham liberdade financeira e hoje tem. Então, eu não sei, eu acho que hoje não volta, mudou completamente, não volta mais. A igreja também, na igreja já tem mulheres que estão separadas e casam com outros homens e depois. Cara, não adianta você falar isso. Outra coisa, antigamente a mulher casava virgem. Em pleno 2025. Tem mulher de 20 anos virgem, 23, 24, 25? Não tem, né? Então esses costumes que vivemos nas décadas passadas, as relações, interatividades mudaram e cabe a gente querer entender. Lógico que você tem todo o direito de querer, de acreditar e tal, mas seja racional que não tá muito bom não. E eu acho que vai aumentar mais o número de divórcios, vai aumentar mais pessoas divorciadas, pessoas que moram só, que é o meu caso, pessoas que não vão casar, vão curtir, vão ter só um filho ou então não vai ter filho, enfim. Estamos em tempos diferentes e acredito que a mudança, né, com o tempo é simplesmente isso, né? A mudança é com o tempo. Então, comenta, eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso, que eu vou comentar nos comentários de vocês. Espero que vocês pensem um pouco sobre as relações, as mudanças, né? E lembre-se sempre que o mundo não é estático, ele está sempre em movimento. Tamo junto, forte abraço.